Olá pessoal, como eu disse para vocês até agora, o fundamental em um banco de dados é a integridade dos seus dados, né? A integridade na relação das tabelas. Ok? Então hoje a gente vai ver como é que se coloca essas restrições nas tabelas a partir do modelo relacional que vocês fizeram até agora, tá? Como a gente viu até o momento, você tem o comando create table, abre e fecha parênteses, e aqui a gente coloca o nome da coluna e o seu respectivo tipo, né? E aqui a gente tem, para alguns casos, a especificação do tamanho entre parênteses, né? E até então a gente não tinha colocado restrições, ok? Não tinha colocado restrições. A partir de agora a gente vai colocar as restrições para efetivamente implementar um modelo relacional que assim se mantém a integridade referencial dos dados, ok? Então algumas das restrições a gente pode ver aqui. Primeiro o nome da tabela, né, que a gente já viu, o nome da coluna, os tipos das respectivas colunas, o tamanho. Dependendo do tipo, você tem que colocar um tamanho para o tipo da coluna. E aqui vem as restrições. O que a gente viu até agora é que algumas colunas não poderiam ser nulas, né? Se você tentava inserir algum registro, alguma linha na tabela onde o valor fosse nulo, o próprio banco de dados não deixava, ok? Nós podemos ter outras restrições, por exemplo, default. Default, como vocês já viram em alguma aula de programação, default é uma expressão bastante utilizada em programação que, assim, se nada for colocado, então se determina que o valor a ser inserido é um valor default, ou seja, definido aqui. Tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, tem default e a expressão. Né? Se for numérico, vai ser um número. Se for literal, char, vai ser outro número, outro tipo de valor. Então, se por acaso não foi inserido nenhum tipo de valor para essa coluna, o próprio banco de dados, então, na criação da tabela, insere esse valor default. Tá? Unique indica que não podem existir valores duplicados para esta coluna. Não pode ser usado com primary key. Ou seja, algumas colunas também têm um valor para cada linha, para cada registro, mas não que ela vai ser primary key. Por exemplo, você tem o produto, código do produto, né? E pode ter alguma outra informação que ela é única para cada produto. Pessoa é um exemplo mais claro, né? Ou seja, você pode até ter o código da pessoa, mas, por exemplo, RG e CPF são valores únicos. Cada pessoa tem o seu valor aqui, né? Então você coloca essa restrição na coluna. E aí o próprio banco de dados não vai deixar que se insira o mesmo CPF ou o mesmo RG para duas pessoas. Agora é importante a chave primária, primary key, né, que nós vimos no modelo relacional, mas não vimos como se cria na tabela. Então indica que essa coluna é a chave primária daquela tabela. Não pode ser usada com unique, ou seja, ou um ou outro, tá? São exclusivas. Essas duas restrições elas não podem ser usadas ao mesmo tempo para a mesma coluna. Ok? Aqui, quando você tem um relacionamento entre duas tabelas, existe uma referência entre duas tabelas, né? Dependendo como se cria a tabela, você pode utilizar essa chave, esta restrição, referencia, references, ou se não foreign, né? Aqui tem um Nzinho a mais, foreign key, tá?
Então aqui no Oracle, como é estabelecido? Através desta cláusula, dessa restrição referências. Existe também a forma do foreign key, tá? Indica que o valor dessa coluna, se existir, deve existir também na coluna da tabela referenciada. Ok? A gente vai ver um exemplo hoje, nessa apresentação. Check determina que o valor dessa coluna deve obedecer à condição lógica especificada. Tá? Você pode determinar uma condição. Se os valores estiverem fora dessa condição, então não é possível inserir no banco de dados. Tá? Constraint, que é a tradução de restrição, né? O nome da restrição. Aqui você pode definir primeiramente qual é a restrição de uma maneira mais complexa, não sendo apenas uma condição, e aí o banco de dados não vai deixar que se insira um valor fora dessa restrição. Mas olha aqui, recriando a tabela EMP, tá? Então a gente tinha colocado só not null até então. Então, por exemplo, o número do empregado vai ser a primary key, tá? O nome, vamos colocar aqui not null, né? Ou seja, não é possível a gente ter um empregado que não tenha nome, né? O cargo, então aqui está como exemplo, aí, dependendo do caso, você pode colocar como not null, né? Ou não, mas aqui foi colocado como, não colocou-se nenhuma restrição. Observem que tem aqui, ó, chefe, né, daquele empregado, que referencia a própria tabela, mas referenciando a chave primária. Então isso aqui significa que é uma chave estrangeira, chefe é uma chave estrangeira dentro da própria tabela que se referencia à chave primária, né? Então, ou seja, isso significa que um chefe também é um empregado e ele deve ser inserido antes de seus subordinados, ok? Se eu tentar inserir um empregado que referencia um outro número de empregado que ainda não foi inserido, vai dar problema, tá? Vai dar problema. Então é por isso que esta é a fórmula do autorrelacionamento que temos lá no modelo entidade de relacionamento. Então eu estou referenciando, eu tenho que colocar uma outra coluna que referencia a chave primária da mesma coluna, tá? Então, chefe é uma chave estrangeira na própria tabela que referencia a chave primária, tá? Passando aqui a data de admissão, se nada foi inserido, então aquele valor default pega a data do sistema, tá? Se nada foi inserido, vocês podem fazer um insert aqui falando quais são os valores. Se você não colocar para inserir nenhum valor na data de admissão, o próprio sistema de banco de dados, gerenciador de banco de dados, vai inserir a data atual. Então, o salário aqui, né, não tem nenhuma restrição, apenas o tamanho, assim como a comissão, tá? E aqui vem aquela situação de checar. A comissão, assim como o salário, poderia ter colocado cheque também para salário. Ou seja, o próprio banco de dados vai verificar se a comissão, no caso de um vendedor, se ela tem que ser maior que zero. Se ela não for maior que zero, então o banco de dados não deixa ser inserido, ok? E por último, esse empregado ele deve pertencer a um determinado departamento, que aqui o nome da coluna é NDEP, tá? Que tem apenas um campo numérico com 2 números, que referencia, olha agora, uma outra tabela NDEP. Esse NDEP obrigatoriamente tem que ser a chave primária dessa tabela DEP,
dessa tabela DEP. Então eu tenho a coluna NDEP dentro da coluna EMP, que referencia, que se relaciona com a tabela cujo nome é DEP, que a gente vai ver no próximo slide, e também a sua chave primária. Aqui, coincidentemente, o nome das duas colunas são iguais. Isso porque estão em duas tabelas diferentes. NDEP em EMP e NDEP em DEP. Ok? Em departamento. Então, tem essa coluna dentro de empregado que se referencia a essa coluna de mesmo nome na tabela departamento. Aí vocês podem se perguntar, mas como eu vou referenciar essa tabela, essa chave primária, sendo que eu não a criei ainda? Justamente, primeiro tem que se criar a tabela DEP. Então, fica a observação aí. Primeiro se cria essa tabela e só então você pode referenciá-la aqui, ok? Então, como vocês podem ver, a tabela DEP ela é criada, a sua chave primária, então observe aqui NDEP, NDEP, tá? Ela foi criada, né? Como ela não pode ser nula, obviamente, primary key, chave primária. E aí tem duas outras colunas, né? Que é o nome do departamento e o local, a cidade, né? Que não tem restrição nenhuma. Então essas são as duas colunas, essas são as duas tabelas criadas para o nosso exemplo, para a gente começar a ver a complexidade de se manter, de se criar a integridade no banco de dados. Ok? Então, aqui é um outro slide que não foi, né, não foi retirado. Aqui estão os exercícios. Primeiro a gente vai apagar a tabela existente, que não tem restrição. Então o comando vai ser drop table. Depois criar as tabelas EMP-DEP, como estão aqui nos slides. Eu vou inserir esses slides no Moodle. E inserir os registros utilizando a observação do item anterior. Se você tentar inserir um registro cujo um dos valores das exceções não permite, não atente para qual registro inserir primeiro na tabela EMP. Então, atente, né? Tente apagar, deletar o departamento 20, insira um registro com comissão menor que 0 para verificar se o banco de dados vai permitir ou não. Aqui nós temos a inserção dos departamentos, tá? Os comandos de inserção para facilitar para vocês, os comandos de inserção dos empregados. Vocês vão ver que tem um probleminha aqui na hora de inserir esse primeiro aqui, tá? Porque ele faz uma referência a um chefe que ainda não existe, então o chefe tem que ser inserido primeiro, tá? Fica essa observação e aqui estão os demais registros dessa tabela. Aí o segundo exercício para aqueles modelos que vocês criaram, modelo entidade de relacionamento, que eu pedi para criar os modelos relacionais de hoje para amanhã, vocês então criam as tabelas com as restrições, inserindo os 3 registros, pelo menos 3 registros em cada tabela de cada modelo. Ok? É isso aí, pessoal. Boa sorte. Bons estudos.